Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou sumidinha por aqui, mas já retorno com um livro maravilhoso para nós lermos juntos, de Luciano Subirá, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Sabemos que o corpo, o assunto de cuidar do corpo é um assunto muito delicado, ou bastante falado, ou talvez mal resolvido, porque enfrentamos nesses dias atuais uma luta constante com a balança e com aquilo que nós ingerimos. Então, eu acho que esse livro vai ser muito bom, vai ser um bom indicador para nós nesses dias de muita indecisão quanto ao que comer ou não comer, a qual dieta fazer ou não fazer. Eu acredito que esse livro vai aprofundar não só nas questões físicas, corpo físico, mas também no espiritual. Vamos lá? Introdução. Porque ninguém jamais odiou o seu corpo, o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. As palavras acima, extraídas da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, apontam para uma verdade básica. Nosso corpo precisa de alimentação e cuidado. O verbo grego traduzido por cuida é tal pó, cujo significado é aquecer, manter quente, ou, em sentido metafórico, cuidar com amor terno. As Escrituras, portanto, não se referem apenas à nutrição, mas a um cuidado tal que se compara ao modo como Cristo cuida de seu próprio corpo, a igreja. Cuidar do corpo é um exercício de amor próprio, mas não se trata necessariamente de um ato egoísta. Antes, é um comportamento sábio que, além de garantir melhor qualidade de vida, também nos permite servir melhor a Deus e as pessoas. E o fato é que a Bíblia aborda o assunto com mais frequência do que imaginamos. É imperativo buscar uma dimensão de entendimento bíblico mais clara e profunda acerca do tema, se desejamos corresponder nossa vida com a vontade de Deus e obedecer aos seus princípios. Foi em resposta a essa necessidade que este livro nasceu. Durante muitos anos, em conversa com as pessoas próximas, repeti uma declaração: vivi uma vida sem arrependimentos. O objetivo da minha fala nunca foi contrariar o arrependimento de pecados. Afinal, é lógico que cometemos erros e preciso de um coração que se permite quebrantar. O sentido era outro, falar de escolhas que fiz ao longo da vida, desde muito pequeno. Nasci no lar cristão, fui instruído na palavra de Deus e no temor do Senhor. Curvei-me ao senhorio de Cristo bem cedo. Antes mesmo de entrar na pré-adolescência, fui batizado nas águas e recebi uma chamada divina ao ministério. Aos 15 anos fui cheio do Espírito Santo e minha vida seguiu profundamente marcada pelo Senhor. Escolhi andar em integridade diante de Deus e dos homens, conforme me havia sido ensinado, e assim perseverei. Em 1995, casei-me com a melhor esposa que poderia ter. Acredito nisso tanto da perspectiva da união de propósitos como da compatibilidade relacional e o que inclui nossas diferenças. Kelly e eu geramos e criamos 2 filhos preciosos que também amam, temem e servem ao Senhor. Hoje, já casados, vivendo o modelo bíblico da família, continuam a alegrar-nos com suas próprias escolhas em Deus. Soma-se a tudo isso a fase que estamos vivendo agora, enquanto escrevo estas páginas, a de desfrutar dos netos. Só quem já é avô entende esse tipo de orgulho e alegria. Além disso, tenho feito muitas amizades e mantido ótimos relacionamentos ao longo da vida. Cada doação, entrega e sacrifício feitos a Deus, a seu reino, à família, aos amigos e até a desconhecidos ainda me enche de satisfação. Não tenho nada do que me arrepender enquanto a todas essas escolhas e experiências. Muito pelo contrário, a gratidão que carrego no íntimo é imensa. Nunca tive de lidar com nenhum assunto considerado de grande proporção que me fizesse querer voltar ao tempo para me remediar. Foi sob esse prisma
Foi sob esse prisma, portanto, que afirmei repetidas vezes: não carrego arrependimentos. Porém, essa percepção mudou nos últimos anos. Atualmente, há algo de que posso dizer que me arrependo. E muito, se possível fosse, entraria em uma máquina do tempo para voltar atrás e fazer tudo diferente. Refiro-me a ter vivido tantos anos sem entender a mentalidade bíblica sobre o cuidado do corpo. No momento em que escrevo este livro, já contabilizei uma diminuição de peso de aproximadamente 65 quilos em 15 anos. Já cheguei a pesar, no auge da obesidade, 153 quilos. Não fui obeso a vida toda. Meus pais também não foram, nem meus irmãos. Sendo assim, não posso alegar ou usar como desculpa que meu problema foi causado por propensão genética, tampouco por uma cultura alimentar errada. O fato é que, em algum momento, deixei que a vida tomasse o rumo errado nessa área. Obviamente, não acontece da noite para o dia. Esse é o tipo de erro que podemos classificar como um processo. Ou seja, trata-se de uma sucessão de conceitos e escolhas erradas que mostram suas consequências no longo prazo. Hoje reconheço que não falhei apenas na alimentação, o que, quando e quanto deveria comer, mas também no cuidado com o corpo de forma mais abrangente. Negligenciei outras questões importantes, como não dar o devido valor ao sono e à prática de exercícios físicos. Todas essas negligências exerceram, é claro, impacto negativo sobre minha saúde. Graças a Deus, acordei a tempo e peguei o caminho de volta. Mediante o entendimento das verdades da palavra de Deus sobre o assunto, reformulei minha forma de pensar, ajustei meus valores e mudei de hábitos. De igual modo, espero ajudar o máximo de pessoas a trilhar o mesmo caminho. Afinal, não fui o primeiro nem serei o último a ter de lidar com essa questão. São muitos os que negligenciam o cuidado com o corpo. Alguns por ignorância, outros por deliberada negligência. Vale ressaltar que não me aprofundarei em questões médicas, porque não tenho conhecimento técnico nem capacitação para tal, embora tenha me proposto citar comentários de especialistas da área. Este livro tampouco é um manual de dietas. Minha intenção não é substituir, nem muito menos desestimular a buscar por acompanhamento especializado, e sim o oposto disso. E para os que querem implementar a prática de exercícios físicos, recomendo que o façam sob orientação dos profissionais da área. Por fim, friso o propósito deste ensino: levar aqueles que creem na Bíblia, o manual do fabricante, cujo autor é o Criador de todas as coisas, a entenderem as leis que regem tanto o mundo espiritual quanto o natural. Entendendo-as, creio que haverá um impulso à responsabilização com o cuidado do corpo. Assim, meu desejo e oração é que Deus use as verdades contidas nessa página, direcionando muitos leitores não só a uma nova mentalidade, mas a um novo estilo de vida. Capítulo 1. Renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse clássico trecho bíblico, Paulo aborda a transformação progressiva do cristão, ou seja, a santificação, que é a continuidade do processo de mudança iniciado no momento da conversão. Para a eficácia do processo, o apóstolo ressalta a necessidade de um elemento-chave: a mudança de mentalidade. A razão me parece óbvia depois de anos de determinadas condutas que se repetem como que guiadas por um piloto automático. Escrever uma nova história requer, em primeiro lugar, uma reprogramação da mente. Nossas práticas são extensão ou consequência de nossos valores. Quer tenhamos consciência disso, quer não. Ninguém viverá de modo diferente daquilo que por muito tempo foi seu padrão de vida, a menos que haja uma reforma de conceitos. Penso ser essa a razão pela qual muitos afirmam que quanto mais velhos somos, mais dificilmente mudamos nossos hábitos. Vale destacar ainda que mudanças costumam ser precedidas por um episódio que gera choque. O impacto funciona como um gatilho que dispara
uma medida de receptividade à mudança na mente e, consequentemente, também pode conduzir a uma alteração no comportamento. Ao fim, a mudança pode ser tanto para melhor como para pior, dependendo de como cada pessoa reage ao evento gatilho. Pois bem, o conteúdo que compartilho neste livro teve um ponto de partida em minha história. Tudo começou com um problema e um choque da constatação não só da sua existência, mas também da sua gravidade. O entendimento desperto pelo choque então desenvolveu-se mediante um posicionamento que envolveu busca por conhecimento e cultivo deliberado, embora não imediato, de uma mudança de mentalidade. Vivi nas últimas décadas um longo processo de enorme ganho de peso ao emagrecimento. Entre um extremo e outro, obviamente, houve fases de oscilação. O que quero compartilhar, no entanto, não é apenas o drama dos resultados aferidos na balança, e sim uma incrível descoberta dos valores bíblicos referentes ao cuidado do corpo, o que é mais abrangente do que tão somente a questão do peso. Como já dito na introdução, esta é uma obra de ensino bíblico e não uma promoção de algum tipo de dieta. Contarei nestas páginas as correções e o aprendizado que Deus acrescentou à minha vida por meio de sua palavra, seu Espírito Santo e pessoas usadas por ele. Aqui se encontram lições que me sinto encarregado de compartilhar com aqueles que, como eu, creem nas Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Este livro, portanto, é escrito por um cristão cujas mais profundas convicções são oriundas da Bíblia e que se destina a outros cristãos que compartilham do mesmo código de crença. Dito isto, é hora de prosseguir. Subtítulo: O Problema. Ao longo da década de 1990, meu ganho de peso foi lento e gradual, progredindo ano após ano. Contudo, entre 2005 e 2007, atingi o recorde de excesso de peso, 153 quilos. Inevitavelmente, deparei com as consequências da negligência com a saúde. Hipertensão arterial chegou primeiro e, depois de um tempo, diabetes. Assustei-me com a combinação das duas ameaças e, em algum momento, depois de já estar pagando essa alta conta, mudei radicalmente minha alimentação. Em menos de um ano, perdi quase 30 quilos. Tanto a pressão arterial como o nível de açúcar no sangue praticamente normalizaram. Com isso, veio uma sensação de alívio, e aquele susto causado pela constatação daquelas ameaças à saúde foi embora. O resultado foi que nunca mais retornei à condição anterior. Não prossegui, entretanto, perdendo peso como deveria. Os anos se passaram e, em junho de 2014, tive uma conversa interessante com o Dr. Aldrin Marshall em seu consultório, na época em Belo Horizonte. Eu me orgulhava de ter perdido tanto peso, embora fizesse vista grossa ao fato de que ainda houvesse quase a mesma quantidade de quilos por eliminar. Sentia-me confortável por já estar experimentando alguma melhora. O susto inicial havia passado e o temor das consequências da obesidade diminuído, de modo que a intensidade que lidara anteriormente com o assunto se arrefeceu. Não fui até o Dr. Aldrin para uma consulta, apenas estava na cidade, pregando na igreja dele. Então, por indicação de amigos, fui ao consultório no intuito de conhecê-lo. O Dr. Aldrin se mostrou preocupado com minha saúde e enfatizou a necessidade de mudanças de mentalidade e conduta, caso eu realmente quisesse viver para cumprir todo o propósito de Deus para minha vida. Aproveitei para contar como já vinha emagrecendo e mudando hábitos, ou seja, como já me cuidava mais e melhor. Tentei deixar claro que havia sido tocado pela necessidade de mudar. Naquele momento da conversa, ele aproveitou para dizer: Pastor, eu também ministro a palavra de Deus. Não tanto quanto você, que faz isso quase todo dia, mas sou um pregador. Uma das mais frustrantes para mim, como quem proclama a palavra de Deus, é ver alguém sair de seu lugar e ir à frente na hora do apelo, chorar e dizer a si mesmo que mudará de vida, mas depois de um tempo, esquecer-se completamente daquele toque inicial que havia recebido. Então, emendou uma pergunta: você também sente isso? Claro que sim, concordei, embora incerto do rumo daquela conversa. Ele prosseguiu: mas você concorda comigo que se essa pessoa
lesse mais a Bíblia para manter acesa a consciência uma vez despertada, seria bem mais fácil preservar aquilo que ela recebeu na hora em que estava ouvindo a pregação. Novamente admiti que concordava com ele. Por fim, ele disparou. É assim que me sinto agora do lado de cada mesa. Estou vendo você todo tocado com nossa conversa, mas já imaginando que daqui uns dias essa sua consciência terá ido embora. Foi um choque. Entendi sua frustração a partir da minha própria perspectiva de pregador. Além disso, enxerguei a forma leviana com que vinha tratando o assunto da saúde. Sim, foi mesmo um choque. O Dr. Aldrin finalizou com uma outra analogia. Eu sugeriria que você, a partir de hoje, lesse mais a minha Bíblia. Como assim a sua Bíblia? Perguntei. Refiro-me às informações da medicina a respeito do funcionamento fisiológico do corpo e das medidas de cuidado que necessitam ser tomadas. Refiro-me também à importância da boa alimentação, do sono de qualidade e da prática de exercícios físicos. Tudo isso ajudará você não somente a compreender o que digo, mas também será útil no sentimento de mantê-lo mais consciente da sua responsabilidade de cuidar da saúde. Sem contar que você também enxergará um caminho prático para viver tudo isso. Como sempre, fui muito curioso, decidi após aquela conversa entender melhor o funcionamento do corpo e seu devido cuidado. Antes, contudo, decidi que estudaria o assunto à luz das Sagradas Escrituras. Posso dizer que desde então tem sido de grande valia entender melhor não apenas questões fisiológicas, mas principalmente a revelação bíblica das verdades que antes eu ignorava. Meu desejo é ajudar muitos a alcançarem essa compreensão bíblica mais profunda sobre a saúde, a qual me dediquei a buscar, pois sei e constatarei na prática que sem mudanças de mentalidade jamais haverá mudança de comportamento. Trata-se do ponto de partida para a transformação. Subtítulo: Mudança de mentalidade. Embora a proposta dessa obra seja, como já afirmado, oferecer ensino e orientação bíblica, não tenho como fazê-lo sem contar minha própria história. Fatos que têm relação com o tema abordado e envolve erros e acertos. Precisam ser contados, ainda que de forma resumida. Em vários momentos compartilharei episódios que entendo terem sido importantes como pano de fundo de minhas descobertas. Creio que ajudarão na comunicação dos valores bíblicos implícitos. Por muitos anos eu estive muito acima do peso ideal, o que exigiu uma transformação de grandes proporções. No entanto, ela não se deu só do lado de fora, começou interiormente, com a assimilação de novos valores. A manifestação externa foi uma espécie de efeito colateral. Anos atrás, ouvi alguém afirmar que não se muda uma estrutura sem antes mudar seus valores. Em uma igreja, por exemplo, qualquer transição de uma estrutura de ministério para outra requer que se trabalhe primeiramente na mudança de valores de mentalidade. Tratamos isso como fundamental. Em nossa estrutura de vida, as mudanças se dão da mesma forma, portanto, toda mudança comportamental inicia com a mudança de mentalidade. Voltemos ao início do capítulo, a exortação de Paulo. As Escrituras nos mostram que o próprio Deus, que anseia conduzir-nos à transformação, institui o princípio da mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, do 1 ao 2, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto o corpo quanto a maneira de pensar são citados pelo apóstolo como ingredientes necessários à mudança que deve ocorrer na nossa vida. O Altíssimo não trabalha sozinho. Em sua soberania, o Criador decidiu que agiria com a intenção humana. Renovar a mente é um dos mais importantes fatores para que ocorra qualquer tipo de mudança e faz parte do que podemos efetuar para interagir com ele na busca por transformação. A versão fácil de ler apresenta assim a declaração de Paulo:
Não sejam mais moldados por esse mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Precisamos de uma dimensão mais profunda de conscientização das verdades bíblicas. O apóstolo enfatizou aos crentes de Éfeso: vocês foram instruídos a se deixar renovar no espírito do entendimento. Efésios 4, 22 e 23. O contexto dessa afirmação é a mudança de comportamento. A ignorância escraviza. Deus afirmou por meio do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Em contrapartida, sabemos que o conhecimento é libertador. Cristo declarou: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8,32. Obviamente, o foco dessas afirmações é o entendimento da verdade espiritual revelada na palavra de Deus. Portanto, mais do que abordar a importância do conhecimento científico, quero dar ênfase ao ensino bíblico sobre saúde e cuidado do corpo. Foi precisamente o que aconteceu comigo. Nova visão e mentalidade foram geradas em virtude de uma nova percepção dos princípios bíblicos. O apóstolo Paulo declarou para que com o encorajamento que recebemos de Deus possamos encorajar outros, segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 4, NVT. Sinto-me na responsabilidade de ajudar outros como eu mesmo fui ajudado ao descobrir e compreender essas verdades das Escrituras. No entanto, é importante registrar que não mudei minha mentalidade e meu comportamento de forma instantânea. O processo foi gradual. À medida que fortalecia a convicção dos valores da Palavra de Deus, as mudanças foram pouco a pouco encontrando o seu lugar. Também retrocedi algumas vezes, seja na questão do peso, seja em outros aspectos do cuidado do corpo, como a alimentação correta, descanso e atividade física. Por não fortalecer devidamente essa consciência, e preparei um capítulo inteiro para abordar apenas esse ponto. Por ora, vale dizer que o que tratamos nesse livro merece atenção especial. Mais do que uma leitura rápida, o assunto demanda meditação. Sugiro que você reserve um tempo para orar sobre o que está lendo e ainda discuta o assunto com outras pessoas. Uma reflexão mais profunda requer tempo e retorno repetido às mesmas verdades. Aliás, a repetição é parte de qualquer processo didático de treinamento. Não importa se falamos de educar os filhos, de capacitar um profissional ou do processo de instrução espiritual apresentado nas Escrituras. A repetição sempre está lá. Penso que foi justamente por isso que Paulo afirmou aos crentes de Filipos: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Um pouco adiante, no mesmo capítulo, o apóstolo reconheceu que repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo. Filipenses 3,18. A repetição estava tanto no passado quanto no presente, ou seja, ela seguia sendo aplicada. Provavelmente essa deve ser a mesma razão que levou o escritor de Hebreus a asseverar: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Verdades não são ditas apenas para que sejam conhecidas, no sentido de meramente absorver informações, mas também para que gerem convicção e firmeza de mente. É só assim que o comportamento é impactado. Meu ponto aqui é: tudo começa com mudança de mentalidade, mas mudança de mentalidade não começa sozinha, nem se sustenta sem um esforço intencional. Se precisamos dela, temos de fazer algo a respeito. Minha proposta é que esse algo a respeito seja a sua disposição de ler, meditar, orar e compartilhar sobre a verdade bíblica, que já comecei a expor aqui e pretendo aprofundar capítulo a capítulo, até que seja gerada uma firme convicção em seu interior. Isso transbordará, virá para fora, mudando comportamentos e gerando novos e bons hábitos. A diferença é que, por ter sido construído sobre uma base firme, não desmoronará com facilidade nem cederá às pressões do tempo. Subtítulo: para onde estamos indo? A probabilidade de muitos terem uma saúde debilitada no futuro próximo é assustadora. A pesquisa Vigitel
2021, realizada pelo Ministério da Saúde, constatou que quase 6 em cada 10 brasileiros, 57,25%, estavam com sobrepeso naquele ano. Em 2019, antes da pandemia, a taxa era menor, de 55,4%. A condição era maior entre homens, 59,9%, do que entre mulheres, 55%. Já na distribuição por faixas etárias, o problema era mais incidente nas faixas de 45 a 54, 64,4%, 55 a 64%, parênteses, e 35 a 44, parênteses, 62,4%. Os dados são assustadores e, pior, crescem ano após ano. Ainda assim, a maioria da população não se dá conta do perigo iminente e nós, cristãos, além de abraçarmos a mesma negligência, ainda espiritualizamos o assunto e nossas desculpas ignoramos as advertências divinas e, ao mesmo tempo, transferimos para o Criador a responsabilidade de abençoar nossa saúde. Abençoar-nos com saúde, vivendo contraditoriamente em deliberada negligência do cuidado do corpo. Que o Senhor nos ajude a entender e enxergar essas verdades de modo que cuidar melhor de nós mesmos. Dessa maneira, poderemos honrá-lo em tudo, inclusive na maneira como nos alimentamos. Como disse o apóstolo Paulo, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Será que a forma como nos alimentamos tem glorificado nosso Criador e Senhor? Subtítulo: Guardar é princípio. Uma advertência digna de nota é a que nosso Senhor fez à igreja de Filadélfia. Venho sem demora. Guarda bem o que tens para que ninguém tome tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Nossa responsabilidade como guardiões daquilo que temos recebido de Deus é claramente enfatizado nesse texto. A palavra traduzida por guarda bem, na tradução brasileira, também é vertida como conserva, na Nova Almeida Atualizada, e retenha na Nova Versão Internacional. No grego, o termo usado é krateo, e significa ter poder, apoderar-se, controlar, reter. Ou seja, além da ideia de segurar, manter sob controle sem risco de perda, ainda há o conceito de governo relacionado ao assunto. Entretanto, governar bem nossa vida e guardar o que temos não são ordenanças que se limitam somente a dádivas espirituais. Nossa saúde também deve ser guardada e como veremos, é nossa responsabilidade, não de Deus. A maneira como terminaremos nossos dias nesse mundo e a duração de nossa vida está estreitamente ligada às escolhas que fazemos. Um comentário que Jacó fez no fim de sua vida chama a atenção. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: Quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: São 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Gênesis 47, versículos 7 ao 9. Ao mencionar sua idade e observar que vivera bem menos que seus pais, o patriarca classificou seus anos como poucos e maus. Questiono-me o quanto o estilo de vida de Jacó, diferentemente de Abraão e Isaac, pode ter afetado sua saúde e, consequentemente, seu tempo de vida. Referindo-se aos 20 anos em que trabalhou com Labão, ele reconheceu: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Gênesis 31, versículo 40. Devemos nos questionar: estamos guardando ou desperdiçando a saúde que nos foi concedida? Guardar o que recebemos é princípio bíblico. Paulo, escrevendo a Timóteo, exortou: guarde o que lhe foi confiado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Dirigindo-se aos filipenses, o apóstolo enfatiza que eles estavam preservando a palavra da vida. Filipenses 2,16. Cristo advertiu a igreja de Sardes: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Se é necessário guardar as dádivas espirituais, por que concluiríamos ser diferente com a dádiva divina de saúde?
Recentemente, um pastor amigo, Humberto Albuquerque, de Recife, comentou que foi assim abordado por alguém que percebeu sua dedicação ao cuidado da saúde. Você está se cuidando por quê? Está com medo de morrer? Amei a resposta que ele confidenciou ter dado. Não, de forma alguma, não tenho nenhum medo de morrer, só não quero ser o responsável por isso. Convido-o, portanto, a abrir o coração para essa jornada de aprendizado e autoavaliação. Deixe que a palavra de Deus e o Espírito Santo mudem sua mente e a despertem para a responsabilidade de cuidar do corpo e da saúde. Afinal, ele tem propósitos para o seu tempo de vida neste mundo. E estar saudável para executá-los demanda que você faça o que estiver ao seu alcance.